Vamos lá. Ver como que é uma praia na China. É, uma praia na China promete. É, a gente já foi em lugares praias pagas também em outros países, né? Primeira vez. É um pouco caro, né? Mas a gente já veio até aqui, a gente vai entrar. Já estamos de frente pra praia. E adivinha? Olha só. E lembrando que aqui é uma praia artificial. Imagina, 600 yuan dá o quê? Meu Deus, 400, mais de 400 e poucos reais. Acho quase 500 reais. Por um dia pra ficar sentado ali, né? Agora sim, hoje é dia de praia! Já estamos com a skin brasileira. Sim. Aliás, só nós. Os únicos vestidos assim por aqui. É. E a gente tá indo numa praia em Shanghai. Shanghai, essa é a única praia praticamente que eles consideram viável para estar indo, né? Tem outras praias pequenininhas, mas os próprios chineses não recomendam estar indo nelas. Isso. E aí não é muito perto assim do centro de Shanghai. A gente teve que pegar um trem. E a gente chegou nessa cidade que se chama... Não é uma cidade, acho que é tipo como se fosse um bairro assim afastado, né? Isso. Que se chama Jinshan. E aí a gente chegou aqui, essa estação, que é bem grande por sinal. É. Mas tá perto da praia. E aí a gente vai de bicicleta. Bicicleta, primeira vez que vamos pegar. No final da viagem a gente usa, né? É. E tá 18 minutos só daqui de bicicleta, ou se a gente fosse a pé ia ser meia hora. Bicicleta aqui é bem barato, né? R$1,50. A gente pega mesmo e desbloqueia usando o QR Code, com o Alipay mesmo. E tipo, os primeiros 15 minutos é R$1,50 yuan. E os 15 minutos adicionais é R$1. Então fica muito barato, né? Eu fiz até um test drive na bicicleta aqui, ela é daquele estilo bem leve, fácil de pedalar. Aqui eu ajustei o banco, aqui o máximo que chega no 1,75 aqui, que eles já mostram a altura da pessoa. Só o eixo dela que a gente achou bem mole, né? Tipo, ele fica mexendo muito assim, ó. Então, tipo, a pessoa tem que tomar cuidado. Tipo, se a pessoa mexer bruscamente, acaba sendo ruim mesmo. Mas fora isso, é boa. E eu assim, tava no receio de pegar a bicicleta porque acho que ele nunca mencionou aqui, né? Mas eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, tipo, ainda tem um pouco de dificuldade na mobilidade do joelho. Então, eu fiquei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, mas por enquanto tá conseguindo. super de boa. Um dia a gente conta essa história melhor. Foi um acidente que sofremos lá em Amsterdã, mas fica para a próxima. Mas agora vamos pra praia. Vamos pra praia porque o dia tá de sol e tá bonito. Vamos lá. Ver como que é uma praia na China. Uma praia na China promete. Começamos. Aqui a gente já saiu no estacionamento. Aqui é pouco movimentado, aqui é bem tranquilo de estar pilotando a bicicleta. Pedalando de bicicleta na China. Aqui é bom, tem uma pista só pra gente, bem tranquilo. A Pamela só tava com medo de lugar muito movimentado. Deixamos nossas bicicletas aqui, agora vamos pra praia que está só virando essa esquina aqui e já chega. Só que a gente tá com um pouco de sensação que essa praia vai estar um pouco vazia, porque olha como é pacata essa região. A não ser que venha muita turista aqui. Mas não tem zero clima de praia, zero. Aqui tem umas... agora apareceu algo que parece praia. Tem umas boias aqui, outras de criança do outro lado. Biquínis. E a gente tá suando. Tá muito quente. As roupas de praia chinesas são assim, ó. Tem até saia, que é coisa de criança. Vamos lá. É sexta-feira, hora do intervalo do recreio das crianças. Ó o som. Do lado da praia, uma escola. São bem parecidas com as crianças do Brasil na hora do recreio. Nós mesmos, né? Nunca. Aqui os preços, ó. Alta temporada, que é o nosso caso agora, 40 yuan de segunda a sexta. Hoje é sexta aqui, final de semana 65. Mas fora da alta temporada é só 10 yuan. É porque é o período de não pode nadar. E no final de semana, quando não é alta temporada, é 25. É um pouco caro, né? Mas a gente já veio até aqui, a gente vai entrar.
É, a gente já foi em lugares praias pagas também em outros países, não é a primeira vez. Mas, vamos ver, né? É. Vale a pena. É, dizem que tem umas infraestruturas, né, pra compensar. É, vamos ver. É. Ah, sim. Só que tem outro detalhe interessante. Quando é baixa temporada, que paga barato 10 yuan, aí também não pode entrar na água. É só olhar só. Já pegamos nossos tickets. Aí, ó. É uma área bem grande também. Xangai, É. Jinsan, City Beach. Tem até um mapa aqui. É. No final vamos tirar a conclusão se valeu a Valeu a pena pena pagar. pela infraestrutura que vai ter. Até, provavelmente tem época que vai ficar bastante cheio, ó. É, tem até evento aqui. E ela fica aberta até as 9 da noite, pelo que eu vi. 9 da noite. Tem as coisas que não podem aqui, ó. Não pode pescar, soltar pipa, drone. Tem um monte de coisa que não pode. Aqui eu vou mostrar o caminho. Aqui tem tipo um bosque, logo na primeira parte. A parte da areia tem muita atração também. Você pode fazer churrasco. Tem uma parte que tem um rock aqui, experience, playground, quadras, né, de esportes. É, aqui você pode fazer barraca, montar barraca. Montar barraca. Aqui é só a área que pode nadar. É. Essa parte é esportes aquáticos, né? Isso. Tem até kart. Tá? Pra criança. Tem aqui a área de fotografia. Deve ter as coisas lá dentro. Muita coisa, vamos ver na prática. Não tem barulho. Vamos ver se não tem ninguém. Será que foi só nós? Meu Deus. Vai ser uma praia só pra gente, então. Já estamos de frente pra praia. E adivinha? Olha só. Praia vazia, só pra nós mesmo. Lá na frente tem gente nadando, inclusive. Aproveitando. Nossa, será que a água é gelada? E diz aí, vocês preferem praia com muvuca lotada ou aquela praia tranquila, sem ninguém? É, essa aqui acredito por ser paga e por ser final de semana, ó, por Sexta. ser meio de semana, sexta, por isso seja mais vazia. E também porque não é tão fácil o acesso assim de Shanghai, né? Então, dificulta um pouco pra quem vai pra Shanghai pra vir pra cá. A gente que é doido mesmo, né? Falou assim, não vamos embora da China sem ver como é uma praia da China. A gente não sabe quando a gente vai voltar. Então vamos ver. E o tempo tá favorável, né? Pra poder entrar. Faz tempo que a gente não vai numa prainha. E provavelmente vai demorar muito tempo ainda pra gente voltar. Mas dá pra ver isso que realmente tem, né? Pode parte do salva-vida. Ali talvez seja onde podia lugar fez a barraca. Só não sei se isso aqui é grátis, será? Eu acho que não. Mas vamos descobrir. Não, e olha o tanto de salva-vida que tem lá no mapa. Eu acho que tem um salva-vida pra cada pessoa aqui. E tem muitas bolas assim, eu não sei se... É marcação. É demarcação, eu não sei se é realmente perigoso. Aí, vamos lá ver se a água... E lembrando que aqui é uma praia artificial. É, essa curiosidade a gente precisa falar pra vocês. Sim. Porque assim, ó. Em Shanghai, praticamente não tem praia. Essa é a verdade. E as poucas que tem são bem pequenas, os chineses não gostam muito de ir pra elas. Aí o que a China fez? Criou uma praia. Fez uma praia. Trouxeram areia lá de Hainan, que é uma ilha famosa aqui na China. Isso. E eles construíram. Fica realmente parecendo uma praia de verdade. O mar sempre esteve ali, né? Então não é 100% artificial. Eles trouxeram a areia, no caso. É, a o areia que faltava. de Hainan. É até uma areia bonita, dourada. Eu vou mostrar aqui, ó. E aí é até por isso que eles cobram, né? E tem um investimento, também por causa da estrutura. Mas é isso. Não dá pra parecer, né? Que é uma praia artificial, quero dizer. Não, quem não sabe não tem como adivinhar que é artificial. Vamos aqui. Entra ali. Eu tenho curiosidade de saber se ali toda essa parte pra dentro também é areia. Quentinha? Muito quente. Ah, eu tenho que ir logo. Pra quem não gosta de água quente, é até bom. Peraí. Deixa eu mexer aqui. Não, nem parece água de praia, mano. Parece uma água
Morninha, mas é gostosa. É gostosa. Pra quem... Eu odeio água gelada, assim, muito geladona, sabe? De praia. E aqui é um lugar pastíssimo. Tem A gente já sabe que a água realmente é da natureza, vem do mar. Essa temperatura eles não mexeram. Não É da própria natureza mesmo. Não tem muita onda também, né? Acho que isso ajuda. Bem tranquilo. É boa pra criança. É boa pra criança, tá todo mundo... E muita gente dentro d'água também, né? Porque às vezes a gente vai nos lugares que as pessoas nem entram. Fica só olhando. Na Coreia do Sul mesmo a gente foi, por mais que a gente não tava na época certa também. Tava quase na época certa, tava bem calor lá também, mas eles não entravam. E aqui a gente já vê bastante gente. Então vamos ir vendo. Vamos aproveitar também, como os chineses aproveitam as praias, a gente aproveitar também. E ver se tem mais coisas aqui, né? Tipo, lugar veneno, uma aguinha de coco. Ai, tomara. Vamos ver se tem algumas semelhanças com as praias do Brasil. E olha aqui como é que é. A orla, assim, né? Não tem muitas construções. O sol deve bater muito fácil aqui. Sim. Então, tem tudo bem. E essa comparação com o Brasil, eu tenho a dizer que o Brasil é privilegiado, porque tem uma costa muito grande, vários estados, várias cidades têm praia. Porque a China também tem uma costa muito grande, né? A gente estava até conversando com os nossos amigos sobre isso, só que eles falaram que tem uma costa muito grande, mas tem pouquíssimas áreas são aproveitáveis, assim. Então, a principal deles é essa Hainan, que a gente tá... Quando a gente voltar, com certeza a gente quer ir pra ver como é que é. Dizem que é bem bonita. Dizem que é bem bonita, é uma ilha bem bonita aqui na China, então a China tem praia bonita sim. A gente vai voltar pra conferir. Olha, ali na frente tem o pessoal praticando esportes. Dizem que aqui tem vários e vários esportes. Nesse momento tem aquele que parece uma prancha automática, elétrica, né? E ela vai sobre a água ali. Uma diferença também, vamos ver se aqui vai ter. Eu não sei se vai ficar muito ruim o áudio, porque tá ventando. Tá ventando. Mas tá ventando. Tá ventando. Vamos torcer que não. Mas vamos ver se vai ter gente oferecendo passeios. Toda praia, independente do lugar que seja, tem gente oferecendo passeios. Vamos ver se vai ter gente oferecendo coisa pra comer, eu acho que não. Mas passeios, vamos ver se vai ter. Mas a quantidade de salva-vidas tá bem impressionante. Não, a gente achou que era muito mais que a gente imaginava. Vou mostrar aqui, ó. Um aqui, outro do outro lado. Tem esses da frente e do outro lado também tem. Então tem salva-vida dos dois lados. Os chineses entram na água com boia, a maioria deles. Mas eu tô até surpreendendo porque o povo tá... As mulheres não, mas os homens estão tudo sem camisa só. Porque geralmente na China e nesses países asiáticos eles não gostam, né, de usar biquíni mesmo, igual a gente no Brasil. Eles, pelo contrário, eles não querem ficar queimados. E aqui tem muitos chineses, eles só sunguinha, só na Coreia do Sul, a gente sabe, até nas outras áreas da China mesmo, a gente sabe que eles se cobrem muito. Sim, mas aqui o povo tá até mais de boa até. E esse tempo assim que não tá um sol forte batendo, o nosso amigo chinês, que vocês viram nos vídeos anteriores, ele acha que é uma época até melhor para vir na praia. Então a gente acredita que tem muitos chineses que pensam a mesma coisa. Que pensam assim, não vou quando o sol tá rachando forte, que às vezes bate 40 graus aqui fácil. Aí eles falam assim, vamos um dia que tiver uns 28, uns 27, que é o caso de hoje. A gente ia com ele pra praia, só que a gente falou assim, a gente vai embora e tal. Então, tipo, como que vai? Você quer ir e tal, mas ele não quis. Ele falou que ainda ia estar muito sol. Ele falou, não, tem que olhar a nossa pele, não sei o quê. Eles tomam muito cuidado, eles têm muita preocupação de não tomar sol. Assim. Mas no Brasil a gente é ao contrário, a gente quer o sol rachando, né? Pro brasileiro, quanto mais forte, melhor. O sol queimando lá pra ficar, marcadão. E ali tem banheiro também, Dizem que a gente vai descobrir e usar depois, né? Mas a gente vai tem entrar. chuveiro ali. Ali tá escrito vestiário, né? Vestiário. Ali na frente parece que é lugar vendendo algumas coisas. Só realmente essas barracas aqui que eu não sei. Se a gente sentar, aí a gente vai descobrir. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. A gente trouxe até nossa comida de casa também. Que até agora eu não vi restaurante mesmo, mas deve ter também. Deve ter. Umas barraquinhas. Com esses preços que nós descobrimos das cadeiras aqui, as do Brasil ficou até barata agora. Meu Deus do céu, a cadeira mais... Acho que até da Europa deve ser mais barata. Porque 1 hora, aqueles primeiros preços de 1 hora, por exemplo, as reclináveis é 60 yuan 1 hora ou o dia inteiro é 300 yuan.
E a mais cara que tem, que é a cadeira igual aquele moço tá ali atrás, que é tipo... É normal mesmo, né? Com a mesa, o conjunto de cadeira com mesa. É 600 yuan o dia inteiro, ou 100 yuan uma horinha só. Nossa. Gente... a gente tem lugares da Europa que a gente sabe que é, tipo, às vezes cobra 20 euros. Já é caro agora, imagina. 600 yuan dá o quê? Meu Deus, 400, mais de 400 e poucos reais, acho quase 500 reais. Por um dia pra ficar sentado ali na cadeira. Tinha que vir a comida inclusa, né? Caraca. Isso aí não, aí eu não gostei. Essa parte já não gostamos. Mas não impede, todo mundo pode trazer e ficar aqui, ó. Tem isso também, né? Porque tem lugares que a gente vê, praticamente obriga você a alugar a cadeira, né? Então isso acaba sendo... Mas aqui não, dá pra ver que eles têm espaço da cadeira, mas tem um espaço que a pessoa pode ficar ali de boa. A gente trouxe a nossa, a gente vai estender daqui a pouco. Pronto. Aqui, ó, você coloca até musiquinha ambiente. No Brasil, às vezes a gente escuta a música ambiente do Brasil, às vezes é um funk, né? Tocando. É um pagode sertanejo. É o povo mesmo que tá com as caixinhas, né? Já temos essa diferença. Aí aqui é pra tirar foto também. Toda uma decoraçãozinha. É uma pista, eles fizeram uma pista aqui. Tem um parquinho, tem um adulto ali brincando no balanço. É um parque completo para as crianças. Na questão de estrutura, realmente está muito top, assim. Pra quem vem, a família vem, né, pra relaxar um pouco. Tem muita coisa pra fazer. Igual, tipo, as crianças podem ficar aqui brincando e tal. Bom. Chegamos em uma área só de comidas agora. Tem hambúrguer de frango, frango frito. A gente vai escolher alguma coisa aqui, porque já tá no horário do almoço. Por enquanto não tem tanta coisa assim. Um coco 26 yuan. Pior que nem parece que esse cocos ainda que a gente pega, né? Aqui tem um robozinho de sorvete. 15 yuan. Será que é gostoso? A gente pode pedir, mas eu acho que é melhor almoçar primeiro. Tem a de... Essa aqui de algodão doce é bem famosa no Brasil também. Essa aqui acho que a maioria dos shoppings do Brasil tá tendo também já tá tendo. Viu o preço? 16 a média. 16. É aquelas que, não sei, pra quem nunca viu, é aquelas que eles fazem em formato de flor. Vai ficar igual no desenho aqui, ó. O algodão doce vai ficar assim. Não, só açúcar. Olha, aqui assim, é o bosque que eu mencionei, fica ali. Aí tem essa pista imensa. Aí tem essa parte que é um deck. Ali dá pra ver a parte que estávamos, onde tinha os brinquedos, a praia e o mar. Então realmente é um lugar bem grande, que os chineses vêm para aproveitar, só que agora tá um pouco vazio porque não é final de semana. Estávamos procurando comida, mas resolvemos comer a que trouxemos de casa mesmo. Fizemos essa comida de autoaquecimento aqui. Sim, você prepara ela apenas com água. Com água, não precisa de fogo. A gente mostrou melhor ela em um shorts. A gente fez um shorts, vai lá conferir. Isso aí. Vamos provar o sorvetinho do robô. Tenho minhas dúvidas se ele sabe fazer um sorvete bom. E ele tem até umas formigas aqui, ó. Aqui é o mesmo padrão de tudo na China, escaneia. Aí escolhe o sabor aqui e ele prepara. Pagamos, estamos aguardando o robô. Já tá fazendo a gente esperar mais que deveria já, hein? Começou. Porcentagem. Começando os trabalhos. Vai lá, pega a casquinha. Tá cara boa até a casquinha. Dançando quase. Dando reboladinha. Ele vai colocar aqui, eu acho, agora. Nossa, veio pouco. É rápido pelo menos, mas regulou demais. Vamos ver se eles abrem aqui. Tem que ser bom, hein? 15 yuan e vem só um pouquinho. Ele lembra
sorvete de leite condensado, picolé de leite condensado. Deve ser. Sabe aqueles picolé de leite condensado de R$1, 50 centavos, foi antigamente? Experimenta a casquinha. Casquinha. É ruim. Mole. Tava com cara que ia ser daquelas mais gostosinhas, mas é mole. Mas o sorvete é igualzinho aquele picolé de leite condensado que a gente comprava de 50 centavos, R$1, que tem existindo no Brasil. Mas 15 anos não, né? Ali vai o show do robô dançando. Ó, aqui é a área do esqui, jet ski, quer dizer. Ó, o pessoal vem no maior embalo ali, ó. Vem com tudo. O pessoal pode só percorrer essa área aqui, não pode ir longe. Tem um circuito, na verdade. Bateu. Tem que ir com calma, né? Se a pessoa for dar 3 voltas aqui, ó, num jet ski duplo, ficaria 188 yuan. Mas, tipo, igual eu falei, é por volta, não é por tempo. Então, se a pessoa fizer essa volta aí 10 minutos, foi 188 yuan. 10 minutos. Dá pra dar. E o mais caro são os veleiros lá. Aquele verde ali do outro lado, que aí é 400 yuan por 30 minutos e pode ser até 5 pessoas. Ai, muito caro. É o preço de um passeio em vários lugares. É, o preço de um passeio. Só que esse, por exemplo, do jet ski, geralmente a gente vê por tempo, né? E ali é por volta. É um circuito que tem ali mesmo. É. Então, tipo assim, se a pessoa fez em 5 minutos, foi quase 200, foi R$150 em 5 minutos, assim, fácil. Mas é que não gosta, né? Tinha gente fazendo ali, às vezes o povo que mora longe, assim, ou num lugar que não tem acesso a essas coisas, com certeza vai querer aproveitar, né? Sim, é a melhor opção. É. Ó, e muitas vezes, assim como eu, as pessoas vêm só pra olhar. E aí bota o pezinho ali, aí fica de roupa mesmo. É, ninguém aqui fica de biquíni, só de biquíni. E os chineses gostam de brincar também, ó. Nossa, e joguei ele no raso ainda. Meu Deus. E o Isaac tá lá aproveitando. Lá na frente. Hoje tem entrado na água, agora eu vou ir pro chuveirão. Vamos ver como que é o vestiário daqui. Ó, tem essa parte, molhar o pé pra tirar areia. Água bem quente, acho que é pra esterilizar aqui. Homens é pra esse lado. Ó, é um monte de chuveirão, ó. Aqui tem 7, cada lado desse tem 7 e são vários, ó. Muito chuveirão mesmo. Ó, aqui tem outra parte com armários. Aí tem vários armários também. E tava boa água? Água boa, eu gostei bastante, só que pela minha altura só ficou legal quando é ali perto das boias, mais ou menos. Que aqui o resto é raso. Aqui na cintura. Só que o mais curioso é que, tipo assim, só tem a gente de estrangeiro aqui, praticamente. E aqui em Xangai até que não teve, a gente não percebeu eles estranhando a gente. Mas enquanto eu tava na água ali, o rapaz estava nadando bastante. Aí assim que ele levantou a cabeça, ele me viu assim, ele até tomou um susto, ficou meio cruzado assim, tipo, parece que na cabeça dele ele nadou tanto que até saiu da China. Eu achei engraçado que ele ficou muito bugado assim, sem me visto. Mas é bom, gostoso, dá pra ver que o povo tá aproveitando bastante. Pera, vamos caçar um banheiro. Ali tá, o gelado tá muito longe. Pelo que a gente entendeu, que o Isaac mostrou, o vestiário é esse galpão grandão ali. Os banheiros são os containers. Né? Mas será que aquele ali é também? Porque eu fui no outro lado ali. Eu acho que aquele, né? Não, acho que vai ter lá na frente, lá. Vamos lá na frente. Mas é muito bom. E agora que começou a encher, né? Engraçado. É. Final de tarde. Quando a gente chegou, não tinha muita gente. Agora tá bem cheio. É. Mas eu acho que amanhã, que é sábado, Vai estar lotado, É. certeza. Acho que é o povo que sai de serviço, sei lá, e vem pra cá mais fim de tarde também por causa do sol também. Já tá indo embora. Ó, aqui já tem bem mais gente. A gente mais as crianças aproveitando, os adultos, tá todo mundo aproveitando. E lá a água muda de temperatura ou continua quentinha? Quentinha. Lembra as praias do Nordeste. É, são
São Miguel dos Milagres. É. Saudades, Favorito. inclusive. Olha, aqui tá o banheiro feminino. Tem a indicação dos vasos. Esses aqui, por enquanto, tudo vaso chinês. Então, praticamente todos são estilo asiático. Assim, ó, no chão, mas tá bem limpinho. E eu, que não consigo por causa do meu joelho, vou usar esse aqui, ó, que é acessível, que é o vaso normal. Achamos o lugar onde os chineses fazem o churrasquinho deles. Aqui, ó. Ai, pesado. Até grandinha, né? É. Talvez dá pra 2 famílias, né? Tipo, Dividir, né? Dividido. É bem funda, cabe bastante carvão. É. Dá pra colocar bastante espetinho. É. Que aqui churrasco na China é só a base de espetinho. Eles já devem É bem comprar de- aqueles espetinhos prontos, É. né? Facinho de fazer. Só achei que tem pouca quantidade, assim. Então, acho que dependendo, assim, pode dar... Se tiver um dia muito cheio, pode dar briga. E, a princípio, isso aqui, acho que pode usar, né? Porque eu não tô vendo nada pra pagar, mas eu não tenho certeza. Pode ser que seja alguma coisa à parte ainda. Mas é muito grande esse lugar. Meu Deus, a gente não vai conseguir andar tudo. Ali atrás a gente vê umas quadras, aqui tem essa área da churrasqueira, da feira mais dentro. É bem grande. Aqui, ó. O pessoal pode trazer a comida de casa e ficar aqui, ó. Na frente do mar. Ah, muita cadeira aqui. É bom, e isso é uma questão que lá a gente viu lá das que tem que alugar, né, que são bem caras, mas durante, assim, todo o percurso, o lugar todo, né, tem lugares para você sentar e ficar de boa, não necessariamente você vai ter que alugar aquela cadeira ou você vai sentar só na areia. Tem bastante lugar, inclusive onde a gente almoçou, tinha muitas mesas e cadeiras, então nesse Bom. Ó, aqui tem mais coisas para crianças, pula-pula, esses bichinhos aqui. 15 yuan, 5 minutos. 5 minutos ali, ó. 15 yuan e 25 yuan, 10 minutos. Meu Deus do céu, traga os brinquedos de casa, viu? Vamos ali no restaurante. Aqui é o restaurante deles. Tem muito espaço vazio, não tem ninguém aqui. Ele tem cadeira de massagem. Todo lugar na China tem que ter, é obrigatório. E tem os restaurantes aqui. Vamos ver um pouco dos preços. Acho que tá bem na média mesmo. Ali, ó. Suco 15 yuan. Sorvete de 12 também aqui. Tem as comidas self-service também, que a pessoa pega e paga por peso. Pegamos um milho agora. Como ela tá pagando ali. Ó, no Brasil, milho na praia é o mais famoso. A comida mais famosa na praia do Brasil. Aqui na China também tem. No Brasil a gente faz ele no potinho, né, com manteiga e tal. Aqui na China é um pouco diferente. Os do Brasil eu prefiro os da praia com a manteiga, dá até saudade agora. Mas os da China, esse aqui tá meio duro. Mas é um tipo de milho muito diferente, a gente já falou algumas vezes. É bem macio. É bem macio, mas esse tá duro. Está duro. Ai, deu muitas saudades agora do milho com manteiguinha no Brasil, porque manteiga aqui na China é muito caro, viu? É, 30 yuan um potinho de nada. Dessa manica aqui, ó, É. é 31. Que dá uns 25 reais. Uhum. Agora... Mas o preço até que foi ok, foi 10 yuan esse 10 milho aqui, porque a gente já pagou mais caro em alguns lugares, né? Então, o preço achei ok. É, e 10 yuan, só que ele falou e o preço só mostrando, gesticulando. Ensina o pessoal como que é. A Pamela já sabe, o 10 e o 6. Eu aprendi o 10 e o 6, mas na verdade os outros números É igual, é. O 1 é tipo 1, 2, 3, 4, 5, até o 5 é normal, mostrando na mão. O 6 é assim, o 7, o 8 e o 9 eu não sei, e o 10 é assim. Aí ele fez assim, ela já sabia que era 10. Agora já estamos voltando. Diz aí o que vocês acharam dessa praia montada pelos chineses. Ela não é 100% artificial. O mar já existia ali, mas eles colocaram areia. Então diz aí se vocês acharam que tem algumas semelhanças com as praias brasileiras, o que vocês acharam da infraestrutura. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.